Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Padre Eugênio Biapino, vigário da Igreja São Jorge, da Paróquia São Jorge, do bairro Chatuba, em Mesquita, no Rio de Janeiro. Sou um padre da ICAB, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. A gente parou mais ou menos uns 15 dias, no máximo, de fazer lives, devido à questão de tempo. Mas agora vamos comprometer toda semana, pelo menos, fazer uma live semanal para poder animar, para não deixar que a nossa esperança morra, para deixar que para não deixar nosso contato morrer. Eu tenho mais de 400 seguidores no meu canal e eu gostaria que esses seguidores pudessem compartilhar minha live, dar o joinha, que é muito importante, e se puder contribuir de alguma forma com o canal. Se você assiste os vídeos e dá o joinha, já está ajudando muito ao canal, tá bom? Vamos oferecer a live hoje às pessoas que estão doentes, às pessoas que estão ansiosas para a entrada do ano novo, 2026, para as pessoas que estão desempregadas, desesperançosas, para as pessoas que estão solitárias, se acham no mundo sozinhas, sem ninguém e sem esperança, sem alguém que lhe estenda a mão, sem perspectiva nenhuma de vida. Vamos também se lembrar dessas pessoas, se lembrar daqueles que estão acamados, dos idosos que estão abandonados pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas que vivem em situação de rua, que vivem em situação de vulnerabilidade social, pelas crianças brasileiras, que certamente serão o futuro do nosso país, para que elas possam ter mais educação, ter uma formação firme, para que não entre no mundo da destruição ou da autodestruição. Porque hoje em dia as crianças nascem, o pai, a mãe dá logo o celular para a criança. Hoje em dia é muito difícil acontecer o diálogo entre pai e filho, entre mãe e filho. Os filhos não conversam mais com os pais, parece que a tecnologia está mandando nas casas das pessoas. Então, rezar pelas crianças, pelos jovens. Muitos estão aí perdidos no mundo, ainda não encontraram o seu caminho. Para esses jovens, para aqueles que estão sofrendo de ansiedade, porque depressão, ansiedade, essas doenças de saúde mental, essas coisas que prejudicam a nossa saúde mental, estão sendo muito comum hoje em dia. E vamos rezar pela saúde mental das pessoas, para que as pessoas não percam o seu raciocínio, o seu sentido de vida, não percam o gosto pela vida. Então vamos rezar, porque cada vez está aumentando mais essa doença, esse tipo de doenças mentais, ansiedade, depressão, a solidão, a bipolaridade e outras doenças mais. Vamos pedir para que essas pessoas sejam fortes e não desanimem. E vamos começar hoje cantando um hino muito importante. Javé é o Deus dos pobres. É o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu a cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão, na construção do reino novo corrimão. Sua luz sustenta o pobre, e ninguém fica desabrigo, para sustentar quem foi, como a fina flor do trigo. Javé é o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reunimos para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão, na construção do reino novo corrimão.
alimento nossos sonhos, dentro da prisão, ouve o grito do oprimido, que lhe toca o coração. Meu Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reunimos para cantar o seu louvor. Nos dá esperança e contar com sua mão na construção do reino, reino novo, povo irmão. Ainda bem. É muito lindo esse hino. Davi, Javé, o Deus dos pobres e do povo sofredor. Aqui nos reunimos para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino, reino novo, povo irmão. Esse é o Deus que acreditamos, é o Deus que está do lado dos oprimidos, que está nos dando força constantemente para que a gente possa caminhar para um mundo novo, um mundo de esperança. Agora eu estou querendo colocar aqui fundo musical, acho que encontrei agora, calma que eu encontrei. Calor desse barulho de água, hein? Obrigado você que está me acompanhando aqui na live. Eu sou o padre Eugênio Biapino, da Paróquia São Jorge, vigário da Paróquia São Jorge, na Chatuba, em Mesquita. Agora vamos ao Evangelho de hoje, que é São Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 35. Terminando os dias de purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de lhe atravessar a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse livro narra, essa parte do Evangelho narra quando Maria foi apresentar Jesus para o templo, porque era costume de Israel, quando nascia sua criança,
Era costume das leis. Quando nascia uma criança, os pais tinham que levar. Os pais tinham que levar para cumprir alguns rituais. Deixa eu tentar aqui fazer. Estou tentando aqui pegar um negócio que eu fiz. Eu fiz aqui uma observação. Só um momento. Achei. Nesse trecho, encontramos a apresentação de Jesus no templo, onde Simeão e Ana reconhecem a importância da criança. José e Maria seguem as tradições judaicas, apresentando Jesus no templo. Isso reforça a importância da lei, mas também pode ser visto como uma crítica às estruturas religiosas que muitas vezes marginalizavam os necessitados. Reconhecimento de Simeão. Simeão representa a esperança, aquele Senhor que pegou Jesus nos braços e levantou. Ele representa a esperança e a expectativa do povo oprimido. Sua declaração de que Jesus é luz para elevação, para revelação aos gentios, destaca a missão universal de Cristo, que transcende barreiras sociais e é um chamado à inclusão social. Profecia de Simeão. Ele fala sobre a divisão que Jesus trará, um tema central no Evangelho. Jesus não é apenas um salvador espiritual, mas também um provocador das injustiças sociais. A menção de que muitos cairão e se levantarão sugere que a vinda de Jesus desafiará o status que o promoverá a transformação. Ana, a profetisa. A presença de Ana, uma mulher idosa que também reconhece Jesus, reforça a ideia de que todos têm um papel na luta pela justiça. Sua ação de louvor e testemunho é um exemplo de como os marginalizados podem ser agentes de mudança. Libertação e justiça. A passagem assim pode ser vista, a passagem do Evangelho que nós lemos hoje, pode ser vista como um anúncio da chegada de um novo tempo. Da justiça e a dignidade são restauradas. O reconhecimento de Jesus por Simeão e Ana simboliza a esperança de um povo que anseia por libertação e transformação. Em resumo, no Evangelho de hoje, capítulo 22, versículo 22 a 35, é um convite à ação e reflexão sobre como somos chamados a trabalhar pela justiça e pela inclusão em nossas comunidades, reconhecendo a presença de Cristo nas vozes dos marginalizados e oprimidos. A voz dos oprimidos nesse mundo ainda é muito rouca, ainda é muito baixa, ninguém escuta, ela não é planejada. A voz dos opressores é uma voz potente, é uma voz organizada, é uma voz que tem apoio dos grandes, tem apoio dos grandes meios de comunicação, tem apoio dos deputados que estão em Brasília votando leis contra o povo, contra os pobres. Mas a voz dos pobres é uma voz rouca, é uma voz das ruas, é uma voz que não tem o poder na mão, não tem a estrutura na mão, não tem os meios de comunicação na mão. Por isso que é importante reforçar a voz dos oprimidos para que seja ouvida. Estamos se aproximando do 2026, que vai ser um ano de eleição, e é importante que os cristãos, que os católicos, sobretudo todo mundo, todo brasileiro, que pertence à classe dos trabalhadores como eu, a classe trabalhadora, saiba votar para não acontecer como acontece hoje, onde nós temos no Brasil um Congresso Nacional cheio de pessoas que agem como se fossem ratos nos esgotos, levando nossas riquezas para os esgotos, votando contra as nossas
os direitos dos pobres, contra os direitos dos trabalhadores. E você, enquanto cristão, tem que se posicionar contra essas pessoas. Eu espero, do fundo do coração, que as pessoas não reelejam, que o Brasil não reeleja esses políticos que estão aí, que votam contra o fim da escala 6x1, que votam contra as pautas da classe trabalhadora, defende os ricos, não querem que os ricos paguem impostos, só que os pobres paguem impostos. Então, é contra essas pessoas, é contra esse tipo de política que o povo tem que se mobilizar. Jesus está do nosso lado, está do lado dos oprimidos, e vamos fortalecer a voz das ruas, a voz roucas das ruas, porque as vozes dos ricos já são muito ouvidas, eles têm uma voz estruturada, eles têm uma pauta articulada, eles têm o apoio de pastores, eles têm o apoio dos meios de comunicação, mas nós somos a maioria. Os trabalhadores são aqueles que produzem a riqueza do país, tanto os trabalhadores da cidade como os trabalhadores do campo, que trabalham na terra, que aram a terra, que produzem o alimento, os alimentos que vão para a nossa mesa. Então vamos pedir a Deus para que abra o nosso coração, para que a gente saiba eleger os nossos representantes, que a gente não coloque lá os inimigos do povo. Eu espero que a gente possa fazer uma faxina na próxima eleição e os cristãos se abram o olho para que não vote nessas pessoas que estão sendo inimigas da classe trabalhadora, inimiga do povo sofredor. Agora vamos fazer a oração de Santo Expedito. A oração de Santo Expedito é uma oração muito poderosa. O mundo que a gente vive é um mundo cheio de perseguições, cheio de maldades, pessoas que não podem ver alguém feliz, na amizade já quer destruir, pessoa que não gosta de ver uma pessoa trabalhando, que já quer puxar o tapete. Então a maldade está em todos os lugares, está no trabalho, está na vizinhança, está até nas igrejas, sobretudo nas igrejas. Então vamos pedir a Deus e rezar agora a oração de São Jorge, São Bento, aliás, para que possa afastar esse mal das nossas vidas. Que a inveja, que a pior coisa que existe é uma pessoa ter inveja sobre os outros. E você absorver aquela inveja, você acaba fragilizando a tua vida espiritual. Por isso que a gente faz lives, a gente faz oração, para que você possa fechar o seu corpo espiritualmente, para que você não possa ficar fragilizado diante do mal, fragilizado diante da maldade que está aí no mundo, que está solta, está em todos os lugares. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós recorremos à vossa poderosa intercessão. Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afaste todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente, a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida, neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Bento, liberta-nos do mal. São Bento, liberta-nos da inveja. São Bento, liberta-nos do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O evangelho de hoje foi uma coisa muito importante. Foi quando São José e Maria apresentaram Jesus no templo. Era costume os judeus levarem as crianças para ser apresentadas no templo. E até hoje nós da Igreja Católica também fazemos a apresentação de crianças, também levamos a criança para se batizar, para a criança se tornar cristão ou cristã. E é importante que a gente siga, você que é católico, você que é católica, vá pelo menos uma vez à Santa Missa. Pelo menos uma vez por semana, você deve ir à Santa Missa para fortalecer a tua espiritualidade, para que você não possa ficar vulnerável diante do mal, vulnerável diante da maldade. Eu vou deixar meu contato aqui no card do YouTube. Você pode contribuir com a live, você pode me seguir, dar o joinha. Você que está entrando agora, eu sou o padre Eugênio Biapino, eu sou vigário da Igreja de São Jorge, na Chatuba de Mesquita. Eu sou o padre da ICAB, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então vou pedir para que você gostou do vídeo, dá o joinha, comenta com seus amigos. Esse aqui que eu vim pegar. Espero que você tenha gostado da nossa live e que você possa toda semana se encontrar conosco aqui nesse horário ou no outro horário, dependendo do tempo que eu possa, porque devido ao meu trabalho eu não posso fazer várias lives durante a semana, então eu só posso uma vez por semana. Então que você possa me acompanhar e que você tenha uma noite maravilhosa junto com os seus familiares. Se você está sozinho, não desanime. Se você está desanimado, segure na mão do nosso companheiro Jesus, que é o único que não larga a nossa mão. Os amigos largam a nossa mão quando a gente está em situação difícil, mas Jesus é o único que não larga a nossa mão. Você não está sozinho e não está sozinha. Tudo que você está passando é uma fase, vai passar. Uns duram um pouco mais, outros duram um pouco menos, mas isso não vai durar a vida toda. Então não desanime. Tenha fé, tenha força e conte comigo também, que estarei sempre ao seu lado, dando força e apoiando, tá bom? Então vamos rezar a oração final. Jesus crucificado, Filho da Virgem Maria, nos abençoe durante esta noite e amanhã durante o dia, que meu corpo não seja preso, nem meu sangue derramado. Livra-me de todos os pecados, livra-me de todos os perigos. Deus te viu, Deus te curou, Deus te livre do quebranto, que para ti com o mal olhado olhou. Eu te benzo em nome de Deus e da Virgem do Pranto. Virgem do Pranto, quebrai este quebranto. Eu te benzo pelo nome que te deram na pia. Eu te benzo em nome de Deus, da Virgem Maria e das três pessoas da Santíssima Trindade, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te benzo. Boa noite, fique com Deus e que Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto de amor. Obrigado por ter ficado até aqui comigo e divulgue esse vídeo para mais alguém. E se não segue no meu canal, siga o meu canal e juntos poderíamos fazer coisas maravilhosas. Fique com Jesus.